لله من أسمائه 99 من بعدها يتلون جزاء محصيها دخول الجنة كما رواه في صحيح السنة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Prezados irmãos, nos encontramos num mês em que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha uma certa conduta, um certo comportamento, tendo em conta o mês que se segue. Nos encontramos no mês de Sha'ban, primeiro dia do mês de Sha'ban, o mês que segue o mês de Rajab, o mês que antecede o mês de Sha'ban, o mês de Ramadã, em que há obrigação de se cumprir com um dos pilares do Islã, que é o jejum. 5 pilares do Islã, um dos pilares do Islã é o cumprimento do Sawm Ramadã, o jejum do Ramadã. O profeta sallallahu alaihi wasallam, no mês de Sha'ban, ele tinha uma certa conduta, ele obedecia certas práticas e, como mensageiro de Allah, qual era o seu propósito? Era de esclarecer constantemente, transmitir e esclarecer. Como é que o que tinha que transmitir ou o que ele tinha que esclarecer? Aquilo que o Corão menciona: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Allah diz: nós revelamos para ti o Corão como esclarecedor de todas as coisas. O Corão é esclarecedor de todas as coisas. Portanto, com base neste versículo do Corão, gostaria em poucos minutos abordar a questão relacionada ao Corão e à Sunna como esclarecedores de todas as ambiguidades na religião. Todas as ambiguidades. O Corão tem este papel e há coisas que o Corão não mencionou. Como é que nós podemos dizer que o Corão está para esclarecer todas as ambiguidades? Allah enviou o Corão a Muhammad sallallahu alaihi wasallam e junto com o Corão Allah enviou a Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala diz ao profeta sallallahu alaihi wasallam para transmitir aquilo que Allah revelou: Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Ó mensageiro, transmita aquilo que te foi revelado, aquilo que Allah ordenou-te a transmitir, a mensagem que Allah te incumbiu. O profeta sallallahu alaihi wasallam tinha a missão, a responsabilidade, o dever de transmitir. Se assim não fizesse, wa in lam taf'al fama ballaghta risalata. Se não fizeres, então não transmitiste a mensagem. Allah subhanahu wa ta'ala diz ainda: wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnas. Nós enviamos para ti a recordação, que é o Corão, para esclarecer as pessoas.
Allah diz ainda, Kama arsalna fikum rasulan minkum, da maneira como nós enviamos para vocês um mensageiro, rasulan minkum, um mensageiro dentre vós, yatlu alaykum ayatina, que vai recitar para vocês os nossos sinais, os nossos versículos, wa yuzakikum, para vos purificar, wa yuallimukum al-kitaba wal-hikma, para vos ensinar o Coran, al-hikma, a sunnah. Os mufassirin explicam, al-hikma aqui é a sunnah. O profeta sallallahu alaihi wasallam, conforme o hadith, diz, eu recebi o Coran e junto ao Coran, que é a sunnah, que tem o dever de esclarecer aqueles aspectos que o próprio Coran não esclareceu. Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, wa aqimu salah wa atu zakah. Alguém aparece e diz, olha, eu quero seguir somente o Coran, não vou seguir a sunnah. Não será capaz de aplicar ou de pôr em prática 80 ou 90% daquilo que está no Coran. Allah diz para nós fazermos o salah. Como fazer salah? Quantos rakat de salah? A hora do salah, nós não vamos encontrar isso no Coran. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam esclarece esse aspecto. Não é? Dando um exemplo do salah, vários outros exemplos podemos dar. Allah diz neste mesmo versículo, wa atu zakah. Paguem o zakah. Onde está no Coran que é 2% e meio dos seus bens? Não está no Coran. Está na sunnah. O profeta sallallahu alaihi wasallam recebeu o Coran, assim como a sunnah. Portanto, Allah ordena-nos a seguir Allah, a obedecer a Allah e a obedecer o mensageiro. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Esta é a ordem da Allah subhanahu wa ta'ala. Obedecer a Allah e obedecer o seu mensageiro. Wa ulil amri minkum. Os autoritários, os que têm posse, foram conferidos uma posse. Os nossos líderes devem ser obedecidos. Fa in tanazatum fi shay, se existir alguma divergência entre aquilo que os líderes estão a dizer, estiver ou não estiver em conformidade aquilo que Allah e o mensageiro está a mencionar, portanto, Allah diz, farudduhu ila Allahi wa Rasul. Abandonem esta liderança e sigam somente aquilo que Allah e o seu mensageiro está a mencionar. Estamos aqui a dar o exemplo do salah, vem em mente a questão, não é? Como temos o Coran e a Sunnah como esclarecedores, dando um exemplo do salah, passamos o mês, entramos no mês de Sha'ban, estamos no mês de Rajab, um mês no qual a crença é que é o mês no qual o profeta sallallahu alaihi wasallam recebeu o salah. Em que data que recebeu o salah? Data? Não sabe? Qual foi a data que recebeu o salah? Não sabe? Pode até ter razão. Mas as pessoas dizem que foi no dia 27 de Rajab. Dia 27 de Rajab. Primeiro, esta data não é autêntica. Não é autêntica. Se fosse autêntica, nós não teríamos essa dúvida. Seriam os primeiros sahabas a pôr em prática. Uma coisa que é comum, que era prática, não há hipótese de termos dúvida. Portanto, não temos a certeza da data, não é, de 27 de Rajab, como o dia em que o profeta sallallahu alaihi wasallam saiu do Masjid al-Haram para Masjid al-Aqsa, depois já ascendeu aos céus. Não temos, não existe base legal para fundamentar autêntico que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi para Mi'raj. Isra e Mi'raj aconteceu no dia 27 de Rajab. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, na pior das hipóteses, por que digo isso? Porque existem outras datas também. Não é? Uns falam do mês de Rabiul Awwal, outros falam ainda de outros meses em que este incidente teve lugar. Portanto, não é autêntico 27 de Rajab. Na pior das hipóteses, que aconteceu no dia 27 de Rajab. Este é um exemplo. É um exemplo só com o tema aqui, o versículo que estamos aqui a explanar. Na pior das hipóteses, que aconteceu no dia 27 de Rajab. O que aconteceu nesse dia? O profeta sallallahu alaihi wasallam ascendeu aos céus, recebeu falar, voltou. Quando ele chegou na manhã, portanto, Jibril veio, ensinou. Primeiro dia, Jibril veio, na primeira hora do salah. Disse para Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazer salah. Fez salah. No segundo dia, veio na última hora do salah. E disse, o salah deverá ser feito neste intervalo de tempo. Entre a primeira hora e a última hora, neste intervalo de tempo, deverá ser feito o salah. Quer dizer, Fajr veio primeiro dia na primeira hora,
Zuhur na primeira hora, Asr na primeira hora, Maghrib e Isha na primeira hora. Segundo dia vem na última hora. Então, o horário de Salah é este. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam assim fazia. O profeta não juntou os seus companheiros a dizer, olha, nesta data recebi o Salah. Em todos os anos, o profeta não recordava os seus companheiros, dizia, olha, nesta data é o dia que nós temos que lembrar que recebi o Salah, temos que fazer Salah. Isso não aconteceu. Os sahabas não fizeram isso. Os sahabas não fizeram isso. Estamos a falar no mês de Rajab. Temos agora o mês de Shaban. Onde receber as mensagens? Vocês vão receber as mensagens no WhatsApp. Provavelmente, não é? Dia 15 de Shaban, provavelmente que a minha folha caia. Então eu já estou a antecipar, pedir perdão. Qualquer coisa que eu tenha feito, me perdoe, porque a minha folha poderá cair. Estas palavras vocês vão receber. Onde lembrar o que eu estou a dizer? A minha folha, lembra da minha folha? Né? A minha folha, provavelmente que a minha folha, provavelmente caia mesmo, né? Provavelmente que caia. Portanto, não tem nada a ver com essas crenças todas. O que aconteceu, as pessoas não sentaram naquele dia comemorar. É um dia, todos os anos. Infelizmente, hoje nós vemos até alguns álamos jovens, né? Que profanam este tipo de prática. E ainda com o argumento, olha, pelo menos estamos a juntar as pessoas para falar e estamos a contar a história. Você quer hoje implementar algo que acha melhor, que no passado até condenou os que faziam. Essa geração condenou aquelas práticas, tentou implementar aquilo que era o correto, a crença adequada, tentou fazer isso. Mas hoje, talvez porque a pessoa que está a pedir para fazer a tal palestra é uma pessoa que você deve favores, é uma pessoa que você não pode dizer não ao pedido dele e você fica comprometido até defender princípios que não são adequados. Nós, ânimos, não me considero de ânimo até, nós que estudamos um pouco, temos uma gota de conhecimento, o nosso compromisso não é com ninguém, senão a verdade para Allah e o seu mensageiro. Mas nada. Quantos ânimos nós vemos que foram banidos do masjid, foram expulsos do masjid? Por quê? Porque não vão em conformidade ao princípio da direção do masjid. Porque ele não pode falar. Não pode falar que o juro é haram, não pode falar que a atitude de alguns frequentadores é errada. Por quê? Porque tem medo. É um teste de Allah. Mantenha-te firme naquilo que você acha que é correto. O que você acha que é correto? Defender o que Allah diz, defender aquilo que a Sunna diz. Aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, este que deve ser o nosso compromisso. Não só da alim, qualquer muçulmano tem um compromisso somente com a verdade e defender a verdade. O hadith menciona aquele que morre defendendo a verdade é um mártir. Não é? Portanto, temos este aspecto. O Corão e a Sunna são os esclarecedores e nós seguimos o que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez, nós seguimos aquilo que foi prática dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "As-sahaba de kulluhum udul." Os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam eram todos justos. Eles seguiam aquilo do profeta sallallahu alaihi wasallam, por isso Allah diz que Allah ficou satisfeito com esses companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, nesse mês de Sha'ban, o profeta sallallahu alaihi wasallam jejuava constantemente. O hadith de Aisha radiallahu anha diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam jejuava tanto. Nunca vi o profeta jejuar tanto, e uma narração vê shahrain mutatabi'ain, 2 meses consecutivos. Não é que o profeta jejuava 30 ou 29 dias de Shaban e depois juntava com o Ramadã. Não, mas jejuava muito. Jejuava muito. Outra narração vê que quando ele jejuava tanto, que quando ele perguntava ao profeta, você está constantemente de jejum? Então ele parava. E quando ele deixava de jejuar, e outra narração vê, jejuava todo mês, com exceção de alguns dias. Portanto, esta era a prática do profeta sallallahu alaihi wasallam. Numa outra narração, por outra, os comentadores, os ulama, fuqaha, explicam que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia isso como uma forma de preparar para o mês de Ramadã. O profeta sallallahu alaihi wasallam, neste mês, diz no outro hadith: "Idha intasafa Sha'ban fala tasumu." Quando chegar o mês de Sha'ban, o mês de Sha'ban chegar à metade, não jejuem. Quando o mês de Sha'ban chegar à metade, não jejuem. A exceção é para aquele que já tinha o hábito, por exemplo, fazer jejum segundas e quintas. Então faz o jejum. Ou alguém quer pagar o jejum, algum jejum, não é, do Ramadã passado, tem algum jejum para fazer o qadá.
poderá fazer, mas seguir o jejum do mês de Shaban depois da segunda metade do mês de Shaban, os ulama explicam, né, através desta explicação, deste dito do profeta sallallahu alaihi wasallam, portanto, não é aconselhável jejuar após a segunda metade do Shaban. Com exceção, obviamente, esta que eu acabei aqui de mencionar. Uma vez que o Corão é o esclarecedor e a Sunna é o esclarecedor de todos os aspectos, é importante alguns aspectos serem trazidos aqui à tona, prezados irmãos. Não com o intuito de criar qualquer que seja barulho, mas sim educar a nossa sociedade, educar os nossos irmãos. Há vezes em que nós proferimos palavras que nem sequer imaginamos as consequências daquilo que nós proferimos por causa da nossa ignorância. Por causa da nossa ignorância, não é? Conforme o hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, há vezes em que o servo profere certas palavras, nem sequer imagina o alcance daquilo que ele está a proferir, que acaba levando este indivíduo para o fogo do inferno. Às vezes isso acontece também por ignorância. Nós somos umma de Iqra. Umma de Iqra, o que significa é nós termos conhecimento da nossa religião. Não é simplesmente reivindicarmos sermos muçulmanos. Não, nós temos que saber, o nosso ibadah é feito na base do conhecimento e não simplesmente porque tal fulano está a fazer. Estamos a falar 2 semanas atrás a questão de Jumu'ah, por exemplo. Estamos aqui a esclarecer. A questão de Jumu'ah é um dia especial. É um dia especial. Nós temos que sair cedo de casa, vir cedo para o masjid, seguir aqueles princípios todos, por causa da recompensa que nós ganhamos no dia de Jumu'ah. Alguém poderá dizer, olha, eu não consigo. O masjid demora. Neste masjid demora o Jumu'ah. Você tem razão válida. Se você acha, por exemplo, você tem uma viagem, você tem que pegar o voo, tem viagem, o Jumu'ah, o teu voo é às 13, o Jumu'ah na Malhangalém termina às 13. Você não pode ficar aqui para o Jumu'ah. Você tem que ir, tem que fazer Zuhr. Hoje nós temos que controlar no Surat Fatiha, wala dhalin, puxar pouco, não pode puxar adequadamente porque alguém está com pressa. Não é? Chegamos a este nível, temos que fazer Salah a controlar longe. Por quê? Porque não é possível agradar a todos. Alguém pode dizer, eu também tenho aula na faculdade 12h30. Eu entro 12h30 na faculdade. Se não há lugar onde você possa fazer Jumu'ah 12h30, o Sharia deu esta liberdade. Ad-din yusr, o din é fácil. Não dá porque você vai perder aula, você vai correr riscos até perder o teu emprego, porque por 12h30 você tem que estar no trabalho. Vai procurar primeiro o masjid, mas porque você acha que Jumu'ah pode terminar mais cedo, ou você tem que fazer Zuhr. Você não pode fazer Salat, qualquer outro Salat, com tua cabeça preocupada em qualquer outra coisa. Hadith do Muslim. Aisha radiallahu anha narra que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: La salata bihadrati at-ta'am, wala wa huwa yudafi'u al-akhbathan. Não há salat. Você não pode fazer salat com a tua mente na comida. Tem que fazer salat depressa porque você tem que comer. Ou você está com tanta fome, não há concentração no teu salat, porque você está pensando na comida. Hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, o que você tem que fazer? Você começa, vai comer, depois vai fazer salat, para você fazer salat completamente tranquilo. Esta é a nossa religião, é a beleza do Islã. Você faz salat completamente tranquilo. E não há salat, você está aflito, quer ir para a casa de banho. Você quer preencher as suas necessidades fisiológicas. Você não pode juntar com receio, vou perder rakat. Você deve ir primeiro para a casa de banho, depois juntar-se ao salat. Esta é a beleza do Islã. Agora, não cria fitna. Há alguma coisa que você não está satisfeito. O agravante. Nós sabemos que temos que chegar cedo para o Jumu'ah, em particular neste tempo em que o masjid está condicionado por causa da pandemia. Chega cedo, fica a fumar lá fora, porque quem está no segundo Jamaat ainda reclama. Chega cedo, vem para o masjid, ganha esta recompensa. Se você tem como chegar cedo para ganhar a recompensa do Jumu'ah e você fica lá fora, você fazer parte do segundo Jamaat sem razão válida, você perdeu todo o mérito do Salat al-Jumu'ah. Você chegou cedo, mas quis ficar para trás. Mencionamos aqui o hadith daqueles 3 indivíduos que vieram para o masjid. Um veio logo, ficou na fila de frente, ou chegou e ficou atrás, o terceiro desdenhou. O profeta sallallahu alaihi wasallam deu o lugar de cada um, de acordo com o empenho que ele teve para ganhar a recompensa, de ele se aproximar mais de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o que nós temos que fazer, prezados irmãos, sempre, essa é uma correção que estamos aqui a fazer, sem querer apontar dedo, começar com, primeiro direcionado a mim,
a todos nós, a sexta-feira é um dia abençoado e existem várias recompensas que nós ganhamos. Vamos fazer o máximo esforço. Se você tem problema com a tua entidade empregadora, faz um acordo. Diga, olha, ou chega cedo para sair cedo para o Jumu'ah, ou você vai trabalhar um pouco mais por causa de Jumu'ah. Não é possível nós adequarmos para todos. Temos em consideração a hora que entra o Jumu'ah. Os surats que o profeta sallallahu alaihi wasallam recitava no Jumu'ah. Os surats. Qual é o surat que recitava no Salat al-Jumu'ah? Surat al-Jumu'ah, que são 2 páginas. E o segundo rakat, o profeta recitava Surat al-Munafiqun. Surat al-Munafiqun, outras 2 páginas. A recitação de Nabi não era aquela de máquina de costura que nós fazemos no Tarawih. Era lenta. Quanto tempo levava para fazer esse Salat al-Jumu'ah? Levava um tempo. O profeta sallallahu alaihi wasallam, os ulama explicam, para evitar a crença nas pessoas que é obrigatório recitar somente estes surat no Salat al-Jumu'ah, os ulama dizem por vezes é importante você deixar de fazer isso. Não é? Aqui podemos até conjugar com o primeiro aspecto, estamos a falar do 27 do Rajab, as noites grandes que nós chamamos 12 de Rabiul Awwal, 27 de Rajab, 15 de Sha'ban. O profeta deixou de fazer uma prática com receio das pessoas acharem aquilo como obrigatório. Por exemplo, no Salat Tarawih, no primeiro dia, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez Salat Tarawih com um número limitado de pessoas. No segundo dia, as pessoas aglomeraram-se mais no masjid. O profeta juntou-se com aquela, permitiu que as pessoas juntassem. No terceiro dia, o rumor começou, as pessoas começaram a falar mais, o profeta está a fazer Salat Tarawih em congregação. No quarto dia, estava um número muito grande, o profeta não saiu para fazer Salat Tarawih. As pessoas começaram aquilo que nós fazemos quando queremos chamar a atenção, tossir, né? Lançar pedrinha, né? Para a direção da casa do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta não saiu. E no dia seguinte o profeta disse, eu me apercebi da vossa presença no masjid. Eu sabia que vocês estavam lá. Eu não saí com receio daquilo ser prescrito, porque as pessoas estão a aumentar cada vez mais e eu tive receio daquilo ser prescrito, obrigatório. Salat Tarawih em Jama'ah, por isso que eu não saí. Olha, mais pegam este princípio, diz, olha, há coisas que não são obrigatórias, por vezes nós temos de deixar de fazer para não criar crença nas pessoas que aquilo é obrigatório. Portanto, enquadramos aquilo na tal desculpa dos nossos colegas que acham que podem fazer para esclarecer as pessoas. Um é a pessoa saber que, olha, aconteceu isso, mas a prática de juntar as pessoas para falar da tal noite não tem base, não tem fundamento. O que nós estaríamos a transmitir às pessoas? O que estaríamos a... Qual é o ensinamento que nós estamos a transmitir para as pessoas em trazer algo na nossa religião, enquanto nós somos os primeiros a dizer Man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Aquele que inventar algo na nossa religião que não faz parte dela, isso será rejeitado. Portanto, este é o conceito de esclarecimento que o Corão tem como dever. O Corão transmite. E como que o Corão transmite? Através da Sunnah, através das práticas do profeta sallallahu alaihi wasallam. E o terceiro aspecto aqui, conforme o tema que estava aqui a trazer, é que sempre que nós estivermos diante de uma situação não favorosa para nós, a força não é a alternativa. O profeta sallallahu alaihi wasallam, por outro, Allah subhanahu wa ta'ala fala no Corão relacionado ao Fir'aun. Fir'aun era um indivíduo que proclamava ser Allah. Ele dizia, eu sou Allah, ana rabbukum al-a'la, eu sou vosso Senhor. Allah manda Nabi Musa, que era a melhor criatura na terra naquele tempo, como Nabi de Allah, para falar com Fir'aun. Como é que Allah diz para Musa ir falar com ele? فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Para a pior pessoa, Allah diz para Musa, fala com ele de boas maneiras. Fala com ele de boas maneiras. É provável que ele adquira os conselhos que você está a dar, ou ele tenha medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Nunca foi violento. Nunca foi violento. É o que todos nós temos que fazer. Você tem problema em casa, tem problema com sua esposa, tem problema com seus filhos. Não opte pela agressão. Converse. Diálogo. Jihad não foi logo na primeira instância, jihad, não. Foram 13 anos. 13 anos em Meca, tolerância. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando estavam sendo impedidos de adorar Allah subhanahu wa ta'ala, aí Allah subhanahu wa ta'ala autorizou. Udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu. Aí Allah subhanahu wa ta'ala autorizou. Portanto, este é o princípio que todos nós temos de ter. Você acha que alguma coisa não está correta, acha que alguma coisa está errada, siga
o método do profeta sallallahu alaihi wasallam. Siga aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordena no Corão e jamais opte pela violência, jamais opte pela agressão, porque isso vai simplesmente afastar mais as pessoas, vai distanciar os corações, e este não é o propósito que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi enviado, e o Corão até faz menção desse aspecto, فَإِن تَنَازَعْتُمْ, se vocês divergirem, isso vai fazer com que os vossos corações estejam separados e jamais haverá união nas pessoas. Portanto, o Corão como esclarecedor e a Sunna como esclarecedor, nós temos que referenciarmos sempre para esses dois aspectos. Qualquer situação que estivermos diante dela, queremos implementar, é olhar em primeiro lugar o que o Corão diz, o que a Sunna diz, e desta forma nós seguimos. Estaríamos a seguir exatamente o versículo do Corão onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Ó crentes, obedeçam a Allah, obedeçam ao mensageiro e os autoritários. Fa in tanazatum fi shay farudduhu ila Allah wa Rasul. Quando existir divergência ou disputa nesses dois, a autoridade e Allah e o mensageiro, a referência é somente a Allah e o seu mensageiro. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos a oportunidade de sempre termos Allah e o seu mensageiro como nossa referência, seguindo desta forma a orientação de Allah e do seu mensageiro. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لله من أسمائه 99 من بعدها يتلون جزاء محصيها دخول الجنة كما رواه في صحيح السنة.